pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula do nosso DPA Direção Pedro Augusto, dando continuidade aqui aos comentários à Fortaleza de Rafael Llano Cifuentes. Ao livro, né? Porque pareceu que eu estava falando da Fortaleza do rapaz. Ao livro Fortaleza de Rafael Llano Cifuentes. Veja, estamos aqui praticamente fazendo um resumo, né, de tudo que foi falado, com algumas outras notas que talvez não tenham sido colocadas durante as aulas anteriores. Falamos a respeito das metas, da hierarquia, das metas, dos valores, da honestidade consigo mesmo, né, de você ser capaz de dizer o que quer, ser capaz de dizer realmente o que não quer. Falamos a respeito desse treino para a diligência, né, na aula anterior. E agora, dentro desse aspecto do treino para a diligência, vamos falar sobre a decisão, que já pontuamos, mas agora encerrando, digamos assim, o assunto aqui dentro do nosso módulo. Mas você aprender a decidir, aprender a não adiar, isso aqui é uma coisa muito importante. Sabe, um dos problemas relacionados à ausência de um plano de vida é que você não nota o número de coisas que adiou. Cara, isso aqui é muito importante, preste atenção nisso. Quando nós estamos apenas com os desejos, os sonhos, estão todos meio vagos, assim, meio que flutuando na nossa cabeça, quando a gente vai deixando eles para depois, a gente deixa para depois, mas ele ainda está lá, entendeu? Então, nós não temos a sensação que perdemos a oportunidade. Nós não temos a sensação de que adiamos por covardia. Nós não temos a sensação de que erramos. Não existe essa sensação. Por quê? Porque ele ainda está na nossa cabeça. Então, a gente não perdeu o momento. Entende? A coisa ainda está como um sonho, como uma emoção. Aí a gente não realizou naquele dia, mas sempre tem um outro dia. A gente não se sente tão culpado, nós não sentimos o peso dos adiamentos em começar o bem, né? Em começar a realizar algo bom. Adiar o bem não nos pesa como deveria pesar. Quando nós não temos um plano de vida, é possível que nós ajamos dessa maneira. Mas quando a gente tem um plano de vida, fica difícil, entendeu? Porque se você tem um plano de vida, você sabe o que você vai fazer no dia seguinte, e ao final do dia você não fez, você sabe que não fez. Aí, obviamente, sem desespero, sem revolta, você simplesmente vai lá, rearranja, né, o plano, rearranja os horários, vê como pode encaixar, vê como pode tirar, como pode dispor, enfim. Você vai lá e recoloca aquilo dentro de um cronograma razoável de realização, de execução. Mas você sabe que não executou naquele dia. E aí você começa a ter um mapa das coisas que você consegue fazer com mais facilidade, das coisas que lhe são mais penosas, daqueles defeitos que talvez estivessem ocultos. Por quê? Porque você não tinha noção do quanto eles impactavam na sua vida. E aqui é um ponto, a gente tem um mundo de defeitos ocultos em nós, que nós não percebemos o quanto eles impactam na nossa vida, porque a gente não consegue medir o impacto deles, porque nós não vivemos de maneira regular. Nós não vivemos de maneira calculada, nós não vivemos de maneira consciente. Então a gente tem um monte de defeitos que não são percebidos por nós, simplesmente porque nós não conseguimos rastreá-los na nossa vida, porque a nossa vida está tão caótica, tão caótica, tão caótica, as coisas estão acontecendo tão fora do nosso controle, que a gente não consegue nem rastrear aonde está errado. A gente só sente que tem muita coisa errada. Você sente que precisa consertar muita coisa, sente que tem muitas atividades fora do lugar, sente que não consegue se perceber realizado, não consegue executar como gostaria de executar. Então você sente que tem uma ou várias coisas erradas, mas o cara não consegue rastrear o erro. E não consegue rastrear o erro exatamente porque a vida não está minimamente mapeada. Você não tem como rastrear nada. Entendeu? Então veja, um desses erros é o erro do adiamento, o erro da não decisão. Então, a gente não tem ideia do impacto que a não decisão causa. Claro, nós utilizamos não decisão como uma maneira de falar algo, mas cada vez que você não decide, você decidiu, né? Então, você decidiu não decidir, no final das contas. Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Você adiou a tomada de uma decisão e deixou as coisas acontecerem. Nada de bom vai acontecendo. As coisas têm causas.
As coisas são causadas. Quando nós dizemos que algo não teve causa, é porque nós não conseguimos rastrear a origem daquela causa. Às vezes a origem está tão distante, tão fora do nosso arco de compreensão, tão fora do horizonte da nossa inteligência, que nos parece que a coisa brotou do acaso, mas ela não brotou do acaso. Ela teve uma causa. Nós é que não conseguimos perceber a origem dela. A gente não consegue rastrear a causa, mas ela teve uma causa. Por isso que, ao falarmos a respeito de coincidência, nós só estamos atestando a nossa ignorância com relação às causas. Então não existe coincidência propriamente. Existem causas não rastreáveis por nós que nos parecem uma coincidência. Mas aquela coisa não brotou do nada. Aquela coisa veio acontecendo e chegou até nós naquele formato. A gente não sabe como ela veio acontecendo e para nós pareceu que aquilo brotou, que aquilo aconteceu, foi uma mera coincidência. Não foi. Razão pela qual, se eu não me engano, São João Paulo II tem uma frase maravilhosa, eu acho que é dele, assim, nos desígnios da providência não há coincidência. O que é a providência divina? É a mão de Deus por trás do conjunto de todas as causas. É isso que nós chamamos de providência. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? É que quando a gente adia a gente adia a decisão numa esperança mágica, supersticiosa, né, meio feiticeira, de que as coisas simplesmente brotem e aconteçam. Não é assim que funciona. Isso não é confiar em Deus, isso não é ter fé, isso é preguiça. Não é assim que a coisa funciona. Então nós temos que ter um cuidado muito grande em decidir, sabe? E o hábito da decisão, minha gente, é um hábito. O hábito da decisão é um hábito. Nós não podemos ficar adiando as decisões, as pequenas decisões. Fulano, sei lá, lhe chamou para sair às 5 da tarde. Ele lhe chamou há 3 dias. Então, nós estamos gravando hoje. Hoje é que dia, Caio? 25. Não, o dia. Quinta-feira. Quinta-feira. Hoje é uma quinta-feira, isso aí. Então, quinta-feira. Aí a pessoa me chamou hoje, bora dizer. Quinta-feira. Ei, cara, domingo de tarde, vai dar para tu fazer tal coisa? Aí você, quinta, aí sexta, sábado, aí quando é domingo de manhã você diz, eita, não vou poder. Por que você demorou até domingo de manhã? Foi porque tinha algum compromisso a ser confirmado? Foi porque havia uma agenda ali que precisava de um ajuste para você dar uma resposta? No mais das vezes, não. Não foi por nenhuma razão. Foi por quê? Porque você ia dizer não, e dizer aquele não lhe causou algum incômodo, porque lhe causou algum medo. Porque você queria dizer sim, você teve medo o que a pessoa poderia pensar, você ficou com medo da situação desagradável que poderia enfrentar, e aí você só foi adiando, até chegar no limite em que não podia adiar e você foi forçado a decidir. Que isso não aconteça com a gente. Eu sei que acontece o tempo todo, acontece comigo. Não é porque eu estou dizendo aqui que não acontece comigo, não. Eu entendo perfeitamente esse movimento, mas nós temos que criar o hábito de decidir, entendeu? Nós temos simplesmente criar o hábito de decidir. É um hábito mesmo. Aqui, Rafael Leandro Cifuentes, é que eu pensei num negócio muito curioso, assim. Existe muita dor quando nós não decidimos. Esse é o ponto. Nós não decidimos para fugir da dor, e exatamente por não decidirmos, a dor nos alcança. A dor que vem quando você decide, acredite, ela é muito menor do que a dor que vai chegar por você não decidir. Nunca esqueça disso. Não duvide disso por um só minuto. Porque a gente evita decidir para escapar da dor. Mas exatamente por isso a dor vai aumentar e vai nos pegar quando nós menos esperarmos. Não adianta fugir da obrigatoriedade da decisão, cara. Não adianta fugir da obrigatoriedade da decisão. Nós somos criaturas livres e exatamente por isso nós somos condenadas a decidir. Nós somos condenados a decidir. Todo tempo, todo momento, toda hora, todo lugar. Nós estamos decidindo o tempo todo. O tempo todo. Obviamente que um hábito
ele não é criado nas grandes ocasiões. O hábito, ele é criado nas pequenas ocasiões. Porque o hábito é uma construção cumulativa. Então eu vou fazendo tal coisa e tal qual um sedimento, né? O sedimento ele vai, o sedimento de terra ele vai caindo um por cima do outro, um por cima do outro e vai se compactando. Assim também a vontade e a decisão, ela funciona por acúmulo e compactação. Então ela é pequena. É aquele filetinho de areia que cai, o outro filetinho que cai, o outro filetinho que cai. Isso vai causando uma pressão. Daqui a pouco você tem um bloco ali mais coeso, um bloco mais duro, um bloco mais harmônico. É assim que funciona a nossa vontade, é assim que funciona o processo decisório. Então, na nossa vida, nós não temos grandes decisões todo momento, né? Eu digo grandes decisões, são decisões dramáticas demais, decisões definidoras demais, para usar uma expressão ruim, porém, que vai funcionar aqui pedagogicamente. Mas nós temos pequenas decisões, tomo água ou não tomo, vou ao banheiro ou não vou, faço essa coisa agora ou não faço, faço aquele telefonema ou não faço, entro naquela conversa ou não entro, resolvo aquela questão ou não resolvo. Então o tempo todo a gente está decidindo essas micro decisões, mas essas micro decisões vão nos dar a força para as grandes decisões. Nós também já falamos sobre isso aqui nesse mesmo módulo da Fortaleza. Estou aqui pontuando, né, mas nós mencionamos isso. E é muito curioso como quando a gente decide, a gente economiza energia, sabe? Essa é a frase de Dom Rafael aqui. Vou abrir aspas, né? Cadê? Abre aspas aqui. O hábito da decisão, aliás, economiza energias. Parece que adiando os trabalhos mais custosos, nos estamos poupando. Não é verdade. Muito pelo contrário. Estamos aumentando o peso real desse trabalho com a carga psicológica que traz a sua expectativa antipática. Quando nos decidimos a fazer logo alguma coisa pesada, depois sentimos-nos aliviados. O costume de não adiar o mais oneroso liberta-nos. Cara, isso aqui é... O costume de não adiar o mais oneroso liberta-nos. Nós geralmente temos esse hábito, né? Tudo aquilo que parece mais doloroso a gente adia. Não. Tudo aquilo que parece mais doloroso é exatamente no que a gente vai ter que mergulhar com toda força, entendeu? Com toda força. Isso vai libertar a gente. Isso vai ser mais leve. Isso vai ser mais compensatório. Por isso nosso Senhor diz, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aí você pensa, se vai aliviar é porque eu vou ficar livre, meu velho. Não vai ter nada me prendendo. Está na liberdade. Estou cansado, então vou porque eu vou ficar livre. Mas qual a liberdade que o Senhor propõe? Ele diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu falei, peraí, mas eu não estava cansado e não ia ser libertado? Como é que eu vou ser libertado e ainda vai botar um jugo, ainda vai botar uma carga? Por mais leve que seja, mas eu vou receber outra carga? Exatamente, meu filho. O nosso cansaço existencial está muito mais ligado à repugnância que nós temos em carregar aquelas cruzes que nos são obrigatórias do que em nós tomarmos de braçada as cruzes que se tornarão leves para nós. Então, o nosso cansaço existencial ele é fruto da nossa recusa em carregar a cruz necessária. E esse é o ponto. O nosso cansaço existencial ele é fruto da nossa recusa em carregar a cruz necessária. Porque a cruz necessária, ela tem um elemento de libertação. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz nosso Senhor. A cruz necessária tem um elemento libertador. Entendeu? Nós sempre estaremos carregando uma cruz. A questão é, essa cruz, ela é a cruz necessária ou não? Se ela for a cruz necessária, isso vai nos tornar mais livres, mais fortes, mais felizes, mais tranquilos, mais tudo. Aplicado ao contexto da nossa conversa, é o seguinte, quanto mais a gente foge do dever que nos desagrada, mas que é nosso dever, mais tristes nós nos tornamos. E mais aquele dever nos pesa, e mais aquele dever nos deixa tristes, e mais aquele dever aumenta o seu peso.
Mas quando a gente vai lá e abraça de verdade aquele dever que nós estamos evitando, mais ele se torna leve, mais a gente se torna feliz, mais a gente se torna melhor. É o que Dom Rafael diz aqui: o costume de não adiar o mais oneroso liberta-nos. O costume de não adiar o mais oneroso liberta-nos. É isso, pessoal. O recado está dado para todo mundo, inclusive para mim que deu o recado e fui o primeiro a escutar o que eu falei. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Abração.